Para finalizar o tema direito positivo, o assunto agora são os principais ramos do direito público e os principais ramos de direito privado. E nós vamos começar falando grosso, né? O principal ramo do direito público é o direito constitucional. Está aí no slide, né? E a gente fazendo uma leitura rápida aqui, né, que fixa a estrutura do Estado, disciplina a função de seus órgãos, regula a relação dos órgãos entre si, bem como dos órgãos com os particulares e assegura o gozo. Tá. Existe em nível federal e estadual. Por que eu estou dizendo isso? Porque a menos que tenha mudado alguma coisa, e eu acho que não mudou, a gente estuda na faculdade apenas o direito constitucional, acho que é com a Lurdinha, inclusive, né? Estuda apenas o direito constitucional federal. E mesmo assim não vê tudo que tem na Constituição. Mas nós temos também um direito constitucional estadual, tá certo? Então nós temos nas duas esferas. Não existe direito constitucional municipal. Muito embora nós tenhamos o equivalente, né, a uma Constituição no município, que é chamada de lei orgânica do município, que é a lei maior do município, certo? Então nós temos isso aí, mas isso evidencia que a nossa organização, nosso Estado, né, ele é um Estado composto, né, ele tem duas esferas de poder apenas, certo? Tem as três esferas, né? A União, Estado e município. Não. Nós temos duas esferas do ponto de vista teórico, né? E também do ponto de vista legal, e eu vou dar duas evidências disso. Uma é que Constituição só tem federal e estadual, ou seja, não tem municipal. E a outra é os três poderes, né? Nós temos os três poderes federais, executivo, legislativo e judiciário, e nós temos os três poderes estaduais, legislativo, executivo e judiciário. Mas nós não temos os três poderes no município. No município a gente tem apenas dois poderes, o executivo e o legislativo. Não existe judiciário municipal. Tá bem? Então prestem atenção, são duas evidências de que o Estado brasileiro é um Estado composto apenas por duas esferas de poder. Tá, professor, mas e aí, que seria o município? O município, então só esclarecendo para você, depois estudam isso, não é comigo, né? São com outros professores. O município nada mais é do que uma subdivisão administrativa do Estado. Ou seja, teoricamente, o prefeito dos municípios do Rio Grande do Sul são subordinados ao governador, certo? Então, teoricamente. É claro que não. Assim, na prática, não, tem autonomia, ninguém se submete a nada. Aliás, o Estado é muito pouco poderoso, assim como o município, né? O grande poderoso é a União, né? Que manda e prende, arrebenta tudo, né? Então, mas teoricamente, sim. Teoricamente, o prefeito teria que render homenagens ao governador, porque é subordinado. Então, é como se fosse uma subdivisão administrativa. Né? Então, para ajudar o governador no comando dos territórios menores, onde ficam as cidades, aquela coisa toda. É um assunto relativamente complexo, ainda mais no Brasil, que nós temos o reconhecimento do município por um lado, mas teoricamente ele não tem os três poderes e nem tem Constituição, o que comprova que ele não é um ente, no caso, né, totalmente autônomo, tá certo? Muito bem. O segundo ramo do direito público que eu vou destacar para vocês é o direito processual, certo? Nós já tínhamos falado um pouco sobre isso em aulas anteriores, né, que é o conjunto de regras e princípios, né? Eu fiz um exemplo e faço questão de dizer que são as regras do jogo, né? Então até eu fiz uma ilustração, né, mental, que é como se tu pegasse uma caixa daqueles jogos, né, sei lá, detetive, banco imobiliário, ludo, seja lá o que fosse, né? E aí tu compra aquelas caixas para aqueles jogos e no verso da caixa, ou na tampa, ou ali dentro, vem as regras do jogo. Quantos participantes tem que ter, qual é o objetivo do jogo, como é que joga, se é com um dado, se é com não sei o que, papapá. Pois bem, para tu brigar pelos teus direitos, existe também regras do jogo. E a finalidade das regras do jogo é para que todos os jogadores tenham as mesmas chances de ganhar. Então é para estabelecer um equilíbrio. E isso é de interesse público.
É de interesse público que as partes estejam em iguais condições. É o que diz aqui no texto aqui, ó. Vale o Poder Judiciário para restabelecer o equilíbrio das relações jurídicas, ou seja, colocar os dois, é aquela coisa da balança, né? Do símbolo da deusa Têmis, né? É para que haja equilíbrio na disputa. Pois bem, o direito processual, então, que é um gênero, se divide em dois grandes ramos, né? Tem o direito processual civil e tem o direito processual penal, né? Acho que vocês já tiveram contato com o penal, certo? E o pessoal do módulo 4 já teve contato semestre passado com o direito processual civil, certo? O civil se subdivide em civil comum, civil trabalhista e civil eleitoral. O penal se subdivide em penal comum, penal militar e penal eleitoral. Na faculdade, vocês estudam o comum, certo? Dos dois, civil comum, penal comum, e existe também o civil trabalhista, certo? O processo civil trabalhista. Por quê? Porque o processo trabalhista bebe muito do processo civil, mas tem algumas regrinhas que são próprias suas. E vocês estudam isso na faculdade. Vocês não vão ver na faculdade, né? E eu acho que isso não muda, né? A não ser naquelas CPPs, talvez, né? É o processo civil eleitoral, processo penal eleitoral e o militar, né? Também o penal militar também não se estuda na faculdade, ou pelo menos não se estudava. É para dizer mais ou menos que as regras do jogo mudam conforme tu vai do assunto que tu for tratar, certo? Basicamente, dá para dizer assim, só com uma ilustração, né? Que o processo penal militar, por exemplo, além o Código Penal Militar já é um código mais rigoroso, né, que o nosso Código Penal comum, né? E o Código Penal Militar é mais ágil também, né? Mais rápido, né? Então ele tem uma configuração um pouquinho diferente. Já a legislação trabalhista, né, já está muito contaminada aí pela coisa. E o eleitoral também tem características próprias, porque o eleitoral tem que ser ágil, né, tem que ser rápido, até porque os crimes e as regras são válidas, né, apenas de 2 em 2 anos, né, no Brasil. Né? Então aí tu tem que ter uma agilidade, uma resposta grande para evitar os crimes eleitorais. Né? A gente tem visto que, né, eles têm sido assim, um pouco mais eficientes, né? Tá melhorando a eficiência porque estão conseguindo tirar a pessoa do poder antes que termine o mandato, né? Ou seja, antes de 4 anos. Isso é característico de um processo que é mais ágil, né? que anda mais rápido, tá certo? Já nos ramos do direito público, para finalizar, nós temos o direito penal, né? Que define os delitos e determina as penas e medidas de segurança, e aí vocês estão tratando desse assunto nesse semestre, né? Então, não preciso falar muito a respeito, né? Isso aí é para vocês está sendo o tema, né? O momento, né? Mas é um ramo do direito público porque os crimes, de uma maneira geral, são crimes de ação penal pública ou de ação penal pública condicionada, e aí tudo interessa ao poder público. Por isso que ele é um ramo do direito público. Já no direito privado se destaca o direito civil, certo? Que é o maior de todos e praticamente único, né? Além de ser o maior, é praticamente único. E o Código Civil, ele é o maior diploma legal em vigor com 2.046 artigos. Botei um asterisco aqui e me dei o trabalho de fazer uma conta agora, né, no último dia 15 de abril, hein? E aí contabilizei 2.062, né, as modificações, né? Alguns artigos do texto original foram revogados, outros foram incluídos, e nós estamos hoje com 2.062 artigos. Continua recordista, né? É o maior código, né, o maior diploma legal em vigor no Brasil é esse aqui, certo? É o Código Civil e também o mais importante, né? Então, aqui para fazer uma explicação para vocês, né? Eu gosto muito dessa explicação poética, né? Nós tivemos só 2 códigos civis no Brasil, na história do Brasil. Nós tivemos o primeiro deles, que foi de 1916, e o segundo em 2002. E a organização do código, porque civil significa cidadão, né? A organização do Código Civil de 16, romanticamente falando, era para estabelecer exatamente a ordem da vida da gente, né? Então, começava com pessoas, né? Como é que tu se torna pessoa, né? O nascimento com vida, e aí depois tu cresce e constitui família, e aí tu constitui família, tu adquire objetos, propriedades, carros, casas, e aí depois tu começa a transacionar com esses objetos e assume as obrigações, né? Os contratos, né? Os negócios que tu faz
com esse teu patrimônio, e por fim tu morre, e está lá o Código Civil, então, que te acompanha desde o momento que tu nasce até o momento que tu morre, cuidando da tua herança aqui nas sucessões, certo? Percebam que esses temas todos foram tratados aqui também, né? Mas houve uma mudança na ordem. E essa mudança na ordem aqui foi por ordem didática, né? Hoje, essa aqui era para simbolizar a ordem, como acontece a vida de um cidadão comum, certo? E aqui não, é como a gente estuda na faculdade. Então é essa ordem que a gente estuda na faculdade, certo? E é exatamente isso, é assim que funciona. E acrescentaram as empresas aqui, e as empresas aqui praticamente terminaram com o antigo direito comercial, que não existe mais, né? Tinha um código comercial, direito comercial, que foi substituído pelas empresas, né? Havia uma ideia de colocar aqui nas obrigações as obrigações trabalhistas, né? E acabar também com a CLT, mas os sindicatos não deixaram, e né, ia ser só um Código Civil. Então, como não foi absorvido pelo Código Civil, o último dos ramos do direito privado está aqui, que é o direito do trabalho, certo? Então, a CLT, e eu gosto de destacar sempre que ele não é uma lei, né? Ele é uma consolidação das leis. Ou seja, isso aqui foi feito na década de 40 por Getúlio Vargas, né? Que fez uma consolidação. Então, nós tínhamos várias leis para coisas trabalhistas, lei de férias, lei de salário, lei de hora extra, e aí eles juntaram tudo, essas leis, e fizeram, por isso que o nome dela é diferente. É uma consolidação das leis, certo? Que acabou juntando aquele monte de leizinha que tinha e fez essa junção, certo? Aqui tem uma polêmica também, porque tem gente que acha que isso aqui é direito público, né? Ou direito misto, ou direito social, né? Naquela teoria trialista, né? Mas, na verdade, o maior, né, entendimento, e eu compartilho disso, que ele é direito privado por uma razão muito simples, né? Porque quando a gente tem os nossos direitos trabalhistas desrespeitados, e isso é muito comum no Brasil, infelizmente, né, o que acontece? O Estado está pouco se lixando, né? A não ser que seja uma, sei lá, uma empresa que representa, dar um exemplo, né? A Votorantim lá em Pinheiro Machado, né? Que uma cidade inteira vive de uma empresa, né? E aí, nesse caso, talvez o governo se interesse em se meter nessa questão. Se não, não. Senão a gente fica ao Deus dará, né? A gente fica desprotegido, os nossos direitos trabalhistas são desrespeitados na cara dura, sem que nada aconteça para ninguém. Então, o que prova para mim, e é por isso que eu reforço o meu entendimento, de que o direito trabalhista, a CLT, é um ramo do direito privado. Tá bem, então? E assim nós concluímos o estudo do direito positivo, né? Para cancelar o vídeo aqui.